Atualizações sobre o caso do ex-presidente Lula. O STF adiou ontem o julgamento de um recurso da defesa de Lula relacionado a uma acusação de pagamento de propina envolvendo a Odebrecht. O pedido dos advogados estava na pauta de terça-feira, mas os ministros resolveram dar prioridade para outras ações. Outro motivo apontado foi a ausência do ministro Celso de Mello, que não compareceu à sessão do tribunal por problemas de saúde. Também ontem, o STF anulou, pela primeira vez, uma condenação de Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Por 3-1, a segunda turma do tribunal tornou sem efeito a condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. A sentença que condenou o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia é semelhante à anulada nesta terça-feira pelo Supremo. Nos dois casos, os acusados deviam ser ouvidos após os delatores, o que não aconteceu. Fica a pergunta, podemos entender que tal decisão será estendida ao caso de Lula? Sobre isso a gente conversa agora com o advogado André Lozano, advogado criminalista e coordenador do IBCCRIM. Olá, André, muito bom receber você aqui no Bom para Todos novamente. Boa tarde, Thalita, tudo bem? Muito obrigado por dar voz aqui ao IBCCRIM e também boa tarde aos telespectadores que estão assistindo aí para se inteirar sobre o caso do Lula. Pois é, explica pra gente, André, essa decisão de hoje pode ter impacto em relação aos casos de Lula, aos processos de Lula? Sim, essa decisão ela pode ter impacto não só ao Lula, mas a todos os acusados na Lava Jato, a todos os condenados na Lava Jato que apresentaram os memoriais. Os memoriais são a última defesa que se apresenta antes do juiz proferir a sentença, que apresentaram os memoriais antes dos delatores. Por quê? O que acontece? Pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, o acusado ele deve falar ser o último a falar. E o delator, ainda que ele também seja réu, que ele esteja sendo acusado, acontece uma situação sui generis, em que ele, apesar de ser acusado, ele também acusa. No momento em que ele fala por último, o delator fala por último, o acusado que não é delator, ele acaba se encontrando numa situação prejudicial, porque ele não pode se defender das acusações postas pelos delatores. É interessante porque, assim, só para a gente entender, o STF ele não declarou a inocência de ninguém, ele apenas constatou que houve uma falha processual e essa falha que precisa ser revista, enfim, e por isso a anulação desses processos. Exatamente. O que acontece é que ele declarou aquela sentença nula, ele anulou os atos que vieram, que seriam posteriores aos memoriais. O que acontece os delatores vão ter que apresentar os memoriais, vão ter que apresentar essa última defesa, os acusados terão que apresentar essa defesa após, e aí o juiz, que não é mais o Sérgio Moro, mas o juiz da Vara de Curitiba, vai proferir a decisão, vai dar a sentença. O que acontece nesse caso? Alguns podem ser beneficiados tanto pela prescrição, porque também os prazos é como se não tivesse havido qualquer sentença, mas também podem ser beneficiados pelo próprio juiz entender que é o caso de absolvição por N motivos, inclusive que foi comprovado que eles não participaram do crime, por exemplo, mas eles não são absolvidos automaticamente, eles têm a oportunidade de apresentar uma nova defesa. No caso do Lula especificamente, se aplica ao processo referente ao sítio de Atibaia? Sim, no caso do Lula, no sítio de Atibaia, o Lula ele apresentou os memoriais ele apresentou os memoriais antes dos delatores, o que o colocou numa situação desfavorável dentro dessa perspectiva, em que ele não pôde se defender das acusações. Sim. Nesse caso, anularia e, a depender da pena, poderia prescrever ou não. Ele pode ser novamente condenado e não há problema nenhum nisso. Sim. Agora, uma informação de ontem também é que a defesa de Lula protocolou uma petição no STF reiterando o pedido de habeas corpus que já tramitava, incluindo a reportagem do UOL, que trouxe ontem, então, os procuradores zombando, de certa forma, o luto do ex-presidente.
Há impacto dessas mensagens nesse pedido do habeas corpus? Olha, as mensagens, a Vaza Jato como um todo, né, as mensagens que estão sendo divulgadas agora, elas têm um impacto político dentro disso. O que acontece? O processo do Lula como a Lava Jato, ele tem um peso político muito forte. E muitas vezes as questões técnicas são deixadas em segundo plano por uma questão política. As mensagens, elas podem ser utilizadas, há os dois entendimentos. Há um entendimento que não pode ser utilizada por tratar-se de prova ilícita, pelo menos até o momento da gente não saber de onde veio, se foi um hacker ou se foi o vazamento, por exemplo, do procurador, mas também é um entendimento que para a defesa, para a absolvição, né, se for utilizado em prol dos acusados, isso pode ter impacto. Agora, com relação aos procuradores zombando da morte da Dona Marisa, comemorando a morte da Dona Marisa, por mais deplorável que isso seja, por mais que isso seja algo que ninguém não se comemora a morte de ninguém, isso eu não vejo motivos para anular o processo. Até porque o procurador, ele não precisa ser imparcial. O procurador, ele trabalha acusando, então ele faz parte do trabalho dele a imparcialidade. Já o juiz, se o vazamento fosse do Sérgio Moro, por exemplo, comemorando a morte da Dona Marisa, seria completamente diferente, mas não foi o caso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.